Então, boa noite, gente. Que bom ter vocês aí. Um prazer ter vocês, tirando o tempo de vocês, né, para estar aqui comigo, ouvindo um pouquinho do que a gente tem para falar sobre esse assunto, né, tão comentado, tão falado, que parece tão simples, né, quando as pessoas às vezes falam para nós, o amor próprio, faça isso, faça aquilo. É, sinta, veja, e às vezes você não tem essa força interna, né, para saber o que realmente está acontecendo e o que realmente é esse tão falado amor próprio, tão comentado, tantas frases, né, tanta coisa sobre ele, mas ninguém explica, na verdade, a base fundamental de como nós podemos encontrar esse amor próprio interno, e às vezes ele é confundido, né, com tantas outras coisas, com autoestima, enfim, com tantas outras coisas. Hoje eu vou tentar clarear um pouquinho para vocês, trazendo um pouquinho do conhecimento que eu tenho dentro desses estudos de quase 15 anos já dentro da área do autoconhecimento. Então, para quem está chegando agora aqui, eu sei que tem pessoas novas que estão conosco hoje. Meu nome é Rosimere, mas todos me conhecem por Mary. Eu sou a Mary Perim e faz 28 anos que eu trabalho na área de educação, sou professora, e faz mais de 15 anos que eu me voltei para os estudos para a área do autoconhecimento. É um assunto que me interessa muito, que eu gosto já há bastante tempo e que eu tenho me dedicado nos últimos anos com muito mais força, com muito mais determinação, para que eu pudesse melhorar como ser humano. E, enfim, é uma busca constante. Eu acho que todos aqui, se vocês foram chamados e estão destinando um pouquinho do tempo de vocês para me ouvir no dia de hoje, é porque nós temos muitas coisas semelhantes, é porque nós temos algo em comum. Eu acho que quando vocês aceitam esse chamado, para estar me ouvindo, é porque vocês têm algo para que seja dito através de mim, para que vocês estejam escutando. Quero que vocês também não levem nada para o lado pessoal. Eu não conheço, na verdade, ninguém que está aí quase do outro lado. Conheço vocês às vezes superficialmente, alguns são mais amigos, mas não tão próximos, outros colegas também. Mas tudo que é dito aqui é através dos textos, dos estudos que nós fazemos e que às vezes mexe com algumas feridas, com algumas questões nossas e que talvez você pensar está falando para mim. E às vezes é porque é uma dor, é uma ferida às vezes muito comum para todos nós. Muitos de nós temos histórias muito semelhantes, apesar de sermos únicos e especiais a nosso modo, cada um com seu potencial, cada um com seu jeito, com sua essência divina própria, mas nós temos muitas dores, muitas questões em comum. Então, na verdade, me especializei na área de yoga, eu estudo é a área que eu mais estudei e que eu mais tenho conhecimento. Dentro da yoga tem o Vedanta, que o Vedanta fala sobre o eu, eram questões que eu tinha já desde muito jovem, quem sou eu, por que que eu estou aqui. Quando eu ia para a igreja já muito cedo, nosso pai era ministro, então desde muito pequenininho eu já ia direto na missa e em outros lugares, e eu já perguntava onde era esse lugar, porque se falava muito em Deus em um outro lugar, sentado num trono, e eu me questionava. E quando fui para a escola também, os questionamentos da onde era esse lugar, porque tinham as galáxias, em que galáxia era, então era uma pessoa muito, muito curiosa e muito questionadora nesse sentido. Então, por isso que aconteceu de ir atrás dessa busca, mas na verdade ela tinha um sentido, que era me conectar comigo mesma, entender mais sobre mim, e a partir daí entender também essa questão da espiritualidade, porque a espiritualidade nada mais é do que um entendimento sobre quem nós somos. E isso vai muito além, não é algo religioso, é algo espiritual, mas é algo humano também. Então, eu sou especialista nessa área, apesar de ter estudado também muitas outras coisas, como a linguagem do corpo, para poder entender como as doenças aconteciam no corpo físico. Até nós criamos um canal ali na pandemia, no Telegram, onde nós falamos um pouquinho sobre determinadas doenças. Depois eu dei uma parada também, porque quando nós voltamos na ativa, né, ninguém mais queria nada online. Algumas coisas ainda continuaram online, mas todo mundo queria se encontrar, né? Todo mundo já estava cansado de estar longe, então nós queríamos estar perto.
E eu, claro, como uma boa professora que sou, né? Nem sempre fui tão boa assim, lá no início de carreira também. Era uma pessoa que talvez tivesse minhas dificuldades, né? Claro, como todo mundo em suas profissões. E ainda tenho dificuldades, talvez muitos de vocês tenham áreas aí que vocês sabem muitas coisas que eu ainda não sei, e talvez eu possa contribuir com alguma coisa que eu sei. Então, o primeiro passo para que a gente possa criar uma relação assim, de igual para igual, é entender que nem todo mundo vai conseguir estudar tudo no mundo. Então, vocês, cada uma de vocês, ou cada um que está aí do outro lado, provavelmente teriam conhecimentos maravilhosos e que talvez, se fosse me passar, eu ficaria muito feliz e grata por saber, assim como eu tenho algumas coisas que talvez tenha estudado e que talvez alguns de vocês não. Então, o mundo é um mundo de interações, é um mundo de trocas. Então, ninguém sabe mais do que ninguém todas as coisas, até porque que seria impossível. Então, cada um vai sentir um chamado para ir para um determinado caminho. E esse caminho de me relacionar comigo, de encontrar esse auto-amor, esse amor próprio, ele veio de encontro a essa busca de quem eu era. Porque lá na infância isso começa muito cedo, começa ainda quando eu era um bebê. E aí eu trago esse quadrinho aqui, porque como uma boa professora tem que escrever, né, alguma coisa, que sem escrita não tem como. E aí, todos nós, né, de alguma forma, viemos ao mundo, o mundo lá, né, esperando todos nós. E esse mundo é um mundo material, então é um mundo físico, é um mundo onde nós vemos as coisas. É matéria, é corpo, é casa, é automóvel, é trabalho, é tudo que envolve e tudo que eu vejo. Então é o mundo material. E aí, nesse mundo material, se materializa um ser humaninho lá, através do meu pai, da minha mãe. Nasce primeiro a minha irmã mais velha, que inclusive está aí junto com vocês, me vendo. Minha irmã do meio. E aí, eu. E lá nesse nascer, que veio dos nossos pais, né? Todas nós recebemos influência, 50% do pai, 50% da mãe, e a constelação familiar, quem trabalha e estuda, isso traz muito, né? Esse 50% um, 50% outro. Nasci eu ali. Lá no início, eu comecei a perceber, já desde muito pequena, me sentia com uma certa desconexão com a minha família. Eu não me sentia amada pelos meus pais, principalmente pelo meu pai, pela figura do meu pai. E a questão do amor próprio, ela começa nessa primeira infância nossa. Quem olhou para nós? Então, eu pergunto para vocês: é, vocês realmente se conhecem? Vocês realmente já olharam para dentro? Conhecem a história de vocês? Quem cuidou de vocês na infância, quando vocês eram bebês? Se vocês tiveram muito contato com a mãe, se foi o irmão mais velho, quem foi que olhou para vocês primeiro? Quem foi que cuidou vocês na primeira infância? Independente se é a mãe biológica, ou enfim, se é a mãe a cuidadora, ou quem vocês tiveram como pessoa que cuidou de vocês, mas vocês lembram desse cuidado que vocês tiveram? Quem foi que olhou e que, enfim, quem cuidou de vocês? Porque tem-se a ideia assim. Eu, por exemplo, não me sentia amada pelo meu pai, e muitas pessoas que eu encontro, às vezes, não se sentem conectadas ou não se sentem amadas, talvez pela mãe ou talvez pelo pai. Só que, sem 50% amor e 50% comida, nós não estaríamos vivos. Porque a pessoa que ela não é olhada em momento nenhum e ela não é amada, ela não sobrevive. O amor é uma das coisas básicas para que o ser humano possa passar pelo menos dos 2 anos de idade. Então, até os 2 anos, alguém amou. Alguém me amou, alguém amou vocês, alguém olhou para vocês e viu que vocês estavam ali e cuidou de vocês com carinho. Porque o carinho não é só deu comida, alimentei e soltei, não. Provavelmente vocês receberam colo, assim como eu, alguém nanou, alguém fez carinho, alguém teve esse contato para que nós pudéssemos ter sobrevivido. Mas, de repente, essa falta de amor lá atrás, ela trouxe esse olhar não tão amoroso como eu considerava que fosse essencial para a minha vida adulta, ou que fosse essencial. Por quê? Porque a minha mãe, querida, ela na simplicidade dela lá no passado, o meu pai
colocou ela contra a parede e disse: Eu quero um filho homem. Então, nós vamos ter quantas meninas forem até que esse filho homem nasça. Ou quando o filho homem nascer, a gente pode até pensar em alguma forma de não ter mais filhos. Mas enquanto eu não tiver o filho homem, nós não vamos parar a produção das crianças aqui em casa. Então, imagina a cabeça da minha mãe tendo que engravidar, e ela engravidou da minha irmã mais velha, daí 2 anos depois veio a minha irmã do meio, mais 2 anos depois vim eu. E aí ela pensou, e não tinha, não se fazia ultrassom e nem nada, era no interior, e ela pensou, eu tive parto normal dos outros, vou ter a Mary em casa. Então ela optou por ter o meu parto em casa, não sabia quem eu seria, se eu seria o tão esperado menino, ou quem eu seria. Então imagina a expectativa que se criou em volta do meu nascimento. E aí eu imagino ela me pegando no colo e isso eu revivi em uma dinâmica que se chama renascimento, que inclusive a gente faz dentro dessas terapias, dos treinamentos, né, dessas atividades que a gente faz. Em uma dessas técnicas de renascer, eu me vi nascendo na hora do parto e alguém me pegando, que eu acredito que fosse minha avó, que também estava lá ajudando no parto, e dizendo mais uma menina. Então, aquele mais uma menina, ele me mexia demais comigo, porque eu não era o esperado, eu era alguma coisa que talvez no inconsciente dos meus pais tivesse falhado. Então, até os 35 anos, eu tentava chamar a atenção de alguma forma. Então, na adolescência, eu me envolvi com um grupo que me aceitasse, era aquela questão da não aceitação, então já era a rejeição de infância, então vou para outro lado totalmente diferente para chamar a atenção dos meus pais, então vou entrar num grupinho de pessoas que fumam, de pessoas que bebem, sabe toda aquela questão do adolescente se autoafirmar e encontrar um amor em determinado lugar. E aí, com 16 anos, eu acabei me casando porque eu buscava o amor do meu pai em um homem mais velho. O meu ex-marido tinha 24 anos e eu tinha 16 anos. Então, ele já era um homem formado e eu era uma criança. E aí, culpei depois minha mãe porque me deixou casar tão cedo. Mas, na verdade, ela queria dar uma liberdade e não ser tão punitiva, e ela acabou permitindo que eu casasse como uma forma de dizer, tá tudo bem, nós respeitamos o seu desejo. Então, uma coisa que eu sempre trago para mim e trago, enfim, para as pessoas que eu convivo, independente do que nós façamos pelos nossos filhos, eles sempre vão precisar de terapia. Porque se a minha mãe não tivesse me proibido, eu ia culpar ela porque me proibiu, e se de repente eu tivesse casada e tivesse sido bom. Como ela não me proibiu, eu culpei ela porque ela não me proibiu e eu era uma criança, e enfim, por que que ela me deixou? Então, independente do que ela fizesse, não era culpa dela, eram minhas escolhas. Então, as nossas escolhas é que fazem com que nós tenhamos esse auto-amor ou não. E, na verdade, isso não é uma coisa fácil de adquirir. É um processo. Por isso que eu coloquei o nome de Jornada do Amor Próprio. Porque é uma jornada. Mas não é uma jornada assim tão difícil. Quando é no início, como eu e a Nancy, nós começamos essa jornada há bastante tempo, então, há 15 anos atrás, não se ouvia falar em terapia, não se ouvia falar em reiki, não se ouvia falar em nada que fosse de uma linha terapêutica mesmo, mais espiritualista. Era muito fechado e era muito condenado. Consideravam que as pessoas que procuravam terapias eram pessoas que faziam aquelas coisas que ninguém sabia o que era, então era algo assim muito místico, e tudo que era místico era misterioso. Então, o que era misterioso poderia ser do mal. Então, as pessoas criticavam muito, né, essa questão. Então, nós fomos longe, nós fomos fora, nós fizemos a psicologia transpessoal lá em Francisco Beltrão, nós fomos fazer cursos lá em Passo Fundo, eu fui fazer cursos de treinadora em São Paulo, então todos os lugares mais longe, porque não se tinha muita coisa e ainda não se tem assim tão perto. Hoje em dia já é mais comum e graças à internet também nós temos acesso para todas essas coisas hoje em dia. Mas no passado era mais difícil. Só que eu tinha um certo vazio, algo assim interno que me chamava muito
para eu entender o que acontecia comigo. Na verdade, nem eu mesma me suportava. Então, eu olhava no espelho e eu não gostava do que eu via, eu não gostava do meu corpo, eu não gostava do meu cabelo, eu não gostava porque eu era uma pessoa que tinha uma característica assim de ser muito faca na bota, de revidar, de falar tudo o que pensava. Então, era a ovelha negra da família, em resumo. Por quê? Porque tudo que ninguém fala, a Mary fala. E tudo que não precisaria ser dito, ela disse. Então, eram essas questões e que depois que saía, eu me culpava e me punia. Por que que eu fui falar? Por que que aconteceu isso? Então, todas essas questões, elas nos fazem levar para um caminho de autoconhecimento. São as questões internas, os não gostos, os bloqueios que nos fazem procurar algo diferente. E foi nesse sentido que eu saí nessa busca. Eu quero trazer para vocês, nesses nossos 3 encontros aí, hoje eu vou trazer uma pincelada sobre o que é realmente esse amor próprio, onde buscar e onde encontrar realmente algo que seja permanente, que seja. é, Vamos ver aqui. Algo que seja duradouro. Então, como entender tudo isso e como cultivar tudo isso. No segundo encontro, e ainda vou dar um exercício para vocês fazerem, para aí começar a ir desvencilhando isso e realmente o que é meu, o que me pertence, onde é que eu encontro realmente essa minha identidade. Porque o amor próprio ele está muito relacionado com a nossa identidade. Às vezes nós não aceitamos quem nós viemos para ser, a pessoa que de repente tem que falar e às vezes você não quer falar e aí a tua garganta trava e aí o teu estômago encrenca. Então, muitas doenças elas são geradas quando as pessoas fogem da sua própria identidade. No segundo encontro, nós vamos fazer mais atividades e nós vamos falar mais especificamente sobre a sua identidade própria. Hoje nós vamos ver as heranças que nós herdamos dos nossos pais e como isso influenciou na nossa própria identidade. No segundo encontro, quais são essas identidades? No terceiro encontro, esse empoderamento de quem nós somos e para que a nossa vida realmente ela tenha uma uma abertura, porque uma coisa é correlacionada com a outra, apesar de que nós pensamos que são coisas totalmente separadas, não são. Por exemplo, tudo que você. A tua carreira, o sucesso financeiro, os relacionamentos, o autocuidado, tudo vem das questões do amor próprio. Quando eu alinho isso, as coisas começam a se abrir e começam a fluir. É um encontrar o teu propósito, a tua identidade verdadeira e aceitar que essa é a sua identidade, com as suas facilidades, mas também com as suas dificuldades que vão vir e vão permear a tua vida até o final, mas aceitando elas com amorosidade, para que você consiga compreender que você é um ser único e que o auto-amor ele não está associado com a tua imagem, ele está associado interno, com a visão interna que você tem de si mesmo ou de si mesma. Então é algo um pouquinho mais complexo, mas não é difícil de entender. É ir passo a passo, indo juntos, nós vamos clareando. E também, se ficar alguma dúvida dessa primeira aula nossa, vocês podem me perguntar e eu vou respondendo vocês e respondendo ali no grupo também, para ficar mais fácil a gente ir alinhando isso. Ok, desenhado esses ser humaninhos aqui, desenho eu, que nasci. E aí, o que eu herdei dos meus pais? Eu herdei toda a cultura que eles tinham. Meu pai era católico, ele era porque ele já faleceu, né? Mas a minha mãe é católica, eles são de culturas, eles são muito religiosos. Minha mãe vai muito à igreja, ainda até os dias de hoje, muito mesmo. Meu pai era ministro, tocava na igreja, ele era de origem italiana, nós herdamos muitos gostos culinários do meu pai, porque a minha mãe aprendeu tudo com ele. Ela também era muito jovem, ela casou também com 18 anos. Então, o meu pai, ela conta sempre que ele ensinou ela a fazer a polenta, ele ensinou ela a fazer várias coisas em casa, por ela ser muito jovem, ela não tinha tanta experiência. Então, nós herdamos muitas coisas e herdamos também alguns costumes da família da minha mãe,
porque a família da minha mãe é a que eu mais tive contato. Então, meu pai, ele era uma pessoa amorosa, mas ao mesmo tempo que ele era muito rígido. Ele era muito durão, ele gritava muito. Então, os gritos dele me faziam eu ter medo. Eu, na verdade, eu não tinha, eu respeitava ele pelo medo. E isso também me afastou de mim, de certa forma, porque eu não via um reconhecimento naquele homem, que seria o primeiro amor das filhas, é o pai. Então, eu não reconhecia nele esse amor, porque ele era muito rígido, muito rigoroso, apesar de ser um homem muito, muito da igreja, né? Muito católico. Mas isso não influenciava em nada a personalidade dele, que ele era muito rígido, e ele também tinha muita dor. Porque ele é muito jovem, ainda criança, se não me engano, com 9 anos, e já ali na adolescência, com 9, acho que ele perdeu o pai ou a mãe, e logo após, ali na adolescência, ele perdeu primeiro ele perdeu o pai e depois ele perdeu a mãe. Então, ele foi um menino que se criou praticamente sozinho. Então, ele não tinha como me dar aquilo que ele também não teve. Ele não sabia como era ser um pai amoroso, porque ele não tinha, ele não teve a presença do pai nem da mãe. E imagina que eles tinham um monte de irmãos, acho que eram 9, 10 irmãos, onde uns cuidavam dos outros. Então, não tinha nem como nem tinha como essa atenção que hoje em dia é dada para as crianças, com 9, 10, era para trabalho, era as famílias grandes para ajudar no trabalho doméstico, e era isso que ele sabia, né? Então, era isso que ele doava. Já a nossa mãe era uma pessoa que também ela não queria muito casar com meu pai, então ela casou na época porque era conveniente para eles, enfim, tinham esses acordos também no passado, né? Que, que, que algumas meninas, às vezes, ou moças casavam porque era a cultura de tinha que casar, porque senão ia ficar para titia, ou não ia encontrar ninguém, e toda aquela fala do inconsciente nosso feminino, que eu acho que as mulheres que estão aqui vão se identificar, algumas que de repente têm a minha idade. Então, as jovens que estão aqui também se sintam privilegiadas porque vocês nasceram em um outro tempo, onde as coisas são muito mais fáceis onde as mulheres conseguem expressar, né, a vontade delas e o que elas sentem. Eu acho que a minha mãe também era um pouco oprimida, meu avô também era bem durão e ele tinha 7 mulheres, imagina, comandar também toda essa mulherada para ele também não devia ser fácil. Então, esse programinha que me colocaram, quem me colocou foi meu pai e minha mãe. E enquanto eu não questionei esse programa, eu tinha que aceitar esse programinha. Então, ó, meninas têm que se comportar como damas, meninas, mulheres não andam com roupa curta, não pintam unha de vermelho, não isso, não podem, não podem, não podem, não podem. E todos os desejos são abafados, todos. Só que, quando eu tinha 25, 26 anos, o meu pai morreu. E aí foi o primeiro contato, assim, com a espiritualidade. Aí eu comecei a ler algumas coisas, nada relacionado com espiritismo. Eu quero deixar claro isso por quê? Não porque eu tenho alguma coisa contra o espiritismo, não tenho nada contra religião nenhuma, mas é que eu não estudei, então eu não sei nada sobre. Então eu não quero falar de algo que eu não conheço. Eu falo de algo espiritual, dessa conexão, de querer saber para onde que tinha ido quando morreu, de será que a alma fica, será que tem que alguns falam que fica 7 dias a alma em volta que não sai ali, não vai para esse lugar que seria, enfim, o céu, enfim. Todas essas questões vinham nas conversas do pós-morte do nosso pai. E aí eu comecei a ler algumas coisas muito relacionadas com física. Eu gosto muito de coisas assim difíceis de leitura, física quântica, coisas assim que trata do átomo, da molécula, da matéria. Enfim, comecei a ler essas coisas para ver se encontrava algum significado. Li muitas coisas e uma coisa me fez muito sentido, que nós somos seres humanos vivendo uma experiência, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Por quê? Porque a vida é muito curtinha. Se você for pensar, eu quando fecho os meus olhos, eu lembro de que parece que era ontem que eu estava brincando na minha infância. E esse ano eu fiz 50 anos. Então a vida passa assim, muito rápido. Quando você vê, é uma experiência muito curtinha. Então, o que nós pensamos que a vida, que é essa vida material, é só uma pontinha, é uma pontinha muito pequena
de um grande oceano. A parte grandona está fora daqui. A parte grande de todo esse mundo que nós pensamos ser um mundo material, porque nós vemos esse mundo material, porque nós vemos que tem uma cadeira, que tem uma mesa, enfim, que tem um computador. Mas se você pegar um microscópio e você for diminuindo, 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 você vai olhar e isso vai virar uma célula. E a célula do teu computador, da tua cadeira, da parede da sua casa e do seu corpo é a mesma. Então, todas as coisas nesse mundo grosso são feitas da mesma matéria. A mesma matéria que tem na cadeira tem na minha pele. E o que divide eu da cadeira é que eu tenho algo que se chama prana, daí no yoga, que é a respiração, que é a primeira coisa que vem, é o primeiro sopro quando eu nasço, eu dou a primeira respirada, e quando eu vou embora desse mundo, eu faço minha última respiração e paro de respirar. Então, o que me mantém vivo é essa respiração. Mas essa respiração que também permeia todas as coisas. É como se nós estivéssemos dentro de um grande aquário, só que esse aquário não é de água, é um aquário de oxigênio, e todos nós respiramos e todas as coisas acontecem através da respiração, através do sol, através dos ventos, através da chuva, através de coisas que nós não controlamos. Então, o que que nós controlamos nesse mundo? Nós controlamos as escolhas que nós fazemos. E aí eu tinha a opção de escolher. Eu vou buscar da onde tem essa falta de amor, esse não reconhecimento de quem eu sou, essas dores internas, porque era muito dolorido. Era muito triste não se sentir amada. Era muito. Eu vivia como uma mendiga real, assim, implorando o amor das pessoas, fazendo de tudo para chamar atenção, falando tudo o que pensava, como se aquilo fosse o máximo, querendo ser a primeira nos lugares. Então, isso desencadeou muitas coisas assim que, para mim, hoje em dia, olhando lá para trás, foram muito danosas. Imagina que eu acho que eu devia ter uns 7 ou 8 anos. Não era rap na época, era um outro tipo de música, mas eram umas músicas compridas, compridas, tinha uma letra enorme, eu decorava inteira para ficar falando para os amigos das minhas irmãs que eram mais velhas, para eu poder participar da roda de conversa. Então, para que as pessoas me vissem, eu decorava aquilo, cantando, e aí as pessoas me viam. Aí eu era anotada no lugar. Então, isso era muito prejudicial. E para vocês terem noção do que nós vemos e do que nós não vemos, eu vou contar uma historinha para vocês, bem rapidinho. Tinha uma pessoa indo, um mestre indo para Rishikesh, na Índia, que as histórias de yoga elas sempre envolvem os indianos, né? E aí esse mestre indo com o seu discípulo e eles caminhavam na estrada, né, indo para Rishikesh. E aí eles estavam, saber lá Deus que distância ainda, estavam indo de camelo e ainda faltava um tempo. E aí o mestre pensou, eu vou fazer uma pegadinha com o meu discípulo, vou perguntar, vou fazer uma pergunta para ele. E perguntou para ele, discípulo, a Rishikesh está mais perto de nós ou a Lua? Aí o discípulo pensou um pouquinho e falou assim: "Ih, eu acho que eu entendi a pergunta dele. Mestre, estamos mais perto da Lua." Ele falou: "Da Lua? Como assim da Lua? Por quê?" Ele falou assim: "Porque a Lua nós conseguimos ver e Rishikesh ainda não." Então, muitas pessoas ainda estão nessa, né? De o que eu posso ver é o que está mais perto de mim. Mas às vezes está muito mais perto aquilo que nós não vemos, só que nós não paramos para olhar e para perceber. Então é mais uma decisão do olhar para dentro, ver realmente o que eu tenho, o que eu posso melhorar como ser humano, o que ainda me machuca, o que eu trago como dor da infância, para que eu possa trazer esse entendimento de quem eu sou. O, o amor próprio, ele é, na verdade, um entendimento muito profundo de quem eu sou, do que eu gosto, do que eu não gosto, dos potenciais que eu tenho, do entendimento do que eu não tenho potencial. Então, eu vim com um programa único meu exclusivo. Meu pai tocava violão, mas eu não herdei esse tocar violão dele. Eu tentei até tocar violão, mas não era para mim.
Por exemplo, se eu tentasse ser uma cantora, eu não ia ser, eu não vou ser uma cantora, a minha voz nem é tão boa nem para estar falando com vocês, mas ainda dá para ouvir. Mas cantar, nem pensar. Todo mundo vai sair correndo do show. Então, é entender que alguns potenciais já nascem conosco. Então, não adianta, eu não sou uma cantora, mas eu vou ficar a vida inteira tentando ser uma cantora, eu vou me frustrar o tempo inteiro. A frustração gera um não amor por si mesmo. E esse não amor vai fazer com que eu entre em uma vibração baixa, onde esse amor próprio nunca vai existir. Porque eu estou procurando ele no lugar errado. Eu estou procurando ele em coisas que talvez não são para mim. E aí, às vezes, eu me relaciono com uma pessoa e penso, nossa, eu quero muito, eu vou fazer de tudo, eu quero dar o meu máximo para que essa pessoa fique comigo, porque eu sou maravilhosa, ou eu sou maravilhoso, eu sou perfeito, então eu vou fazer o máximo por ela. Mas se eu não encontro o máximo por mim, eu nunca vou me relacionar com ninguém e ficar de boa. Por quê? Porque primeiro eu me conheço, me reconheço e me coloco nos lugares onde não vai, onde eu sei que esse meu amor próprio não vai ser ferido. Porque se eu tô com uma pessoa que o tempo inteiro me fere em algum ponto que eu detectei que é algo que eu tenho dificuldade, não vai dar certo. Então, o que é o passo básico para o entendimento do amor próprio? Descobrir o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, a tarefa dessa semana que eu vou dar para vocês, eu quero que vocês peguem aí na casa de vocês 2 folhas brancas, 2 folhas de A4, 2 folhas diferentes assim, 2 folhinhas brancas. Depois vocês pegam isso, vai ficar gravado, vou deixar para vocês. E né, em uma das folhas vocês vão escrever o que herdei do meu pai. Eu vou anotar aqui para vocês. O que herdei do meu pai, na outra folhinha, o que herdei da minha mãe. E aí, é em tudo. Gostos, comidas, o que eu gostava de, quando você reunia a família da minha mãe, a gente fazia determinada comida e todo mundo comia junto. Então, sei lá, herdei o gosto por macarrão. É um exemplo bobo aqui. Herdei do meu pai, herdei do pai. E na outra folha, vocês vão fazer uma lista do herdei da mãe. Herdei da mãe. Só isso. Vocês vão falar que herdaram do pai, herdaram da mãe. Aí, na próxima segunda, vocês vão ter a folhinha de vocês juntos. E aí, a gente vai fazer a segunda parte dessa mesma atividade. Primeiro, detecta tudo. Sei lá, eu sinto que eu sou. Eu sinto que eu sou de falar as coisas que nem a minha mãe. Então, eu sinto que a minha personalidade parece com a da minha mãe. O meu cabelo é igual ao do meu pai. Meus olhos, sabe, características. Vamos dividir assim, ó, para ficar mais fácil para vocês. Vocês podem colocar características físicas, emocionais. Se eu sou chorona, não choro, gostos, aversões, ou que eu não gosto, né? Gosto, não gosto, aversões. Então, vocês vão colocar aqui o que que é de um, o que que é de outro, e vocês vão fazer a lista. Em uma folha, a lista das heranças do pai, na outra folha, a lista das heranças da mãe. É o primeiro passo para a gente começar essa jornada. E quero falar para vocês também que a jornada é um caminho. Então, nós vamos dar o início, o primeiro pontapé. Tem coisas que nós não conseguimos ver sozinhos. Muitas coisas. Eu precisei da ajuda e desse olhar de muitas outras pessoas, de terapeutas, de amigos que faziam listas de características. Então, várias pessoas foram assim muito importantes para que eu descobrisse realmente qual era a minha própria identidade, para que eu pudesse estar hoje
falando com vocês, para que eu abrisse mão de meio período na escola, que foi o que eu fiz aí esse ano, no início do ano, para que eu pudesse me dedicar mais ao autoconhecimento. Então, toda essa força interna, esse desejo de contribuir para a vida das pessoas, ele veio a partir do momento que realmente eu disse: não, isso aqui é a minha identidade. Então, isso aqui é o que eu vim para fazer e é o que eu quero fazer. E eu me sinto bem, eu me sinto feliz, eu me sinto. Eu me olho no espelho, eu me gosto assim. Eu gosto de me ver fazendo isso. Então, quando eu descobri essa identidade verdadeira, ela estava muito ligada com o amor próprio. Então, por isso que eu tenho propriedade para falar disso hoje para vocês, porque eu passei pela jornada, eu entendi, eu passei por um entendimento. Então, é o mesmo fiozinho, é o mesmo caminho eu quero fazer com vocês. Então, eu quero trazer de uma forma mais básica e possível para que vocês entendam. Só que 50% sou eu e 50% é vocês. Então, se vocês não fizerem aí do outro lado, também a coisa não vai funcionar. Então, tem que ser. Vocês estão dispostos a fazer essa jornada? Eu quero ver vocês levantando a mãozinha aí, quero ver na tela aqui. Até quero colocar todo mundo aqui na tela, quero ver se vocês levantam a mão aí. Quero ver se está todo mundo decidido em fazer isso. Ah, legal. Isso aí. Porque sozinho ninguém faz nada, né? É uma jornada. Então, uma jornada de um não é jornada, tem que ser de todo mundo. Muito bom. Ok, então façam a tarefa, mesmo que vocês já tenham feito em algum outro lugar, talvez no momento que vocês fizeram lá no passado, vocês eram uma pessoa. Hoje em dia vocês são outra. Então, uma jornada cada passo é um novo passo. E a cada época da vida nós estamos diferentes. Então, façam essa atividade que eu tenho certeza que vai clarear um monte sobre a identidade de vocês. Quando vocês descobrirem a verdadeira identidade, que de repente vocês, sei lá, eu tô procurando ter ir por um caminho que talvez me dê mais recursos financeiros, mas talvez você tenha habilidade muito maior para um outro caminho, e o caminho de conexão, de amor próprio, de interesse, daquilo que você está fazendo, vai te trazer muito mais do que você imaginaria fazendo aquilo que você acredita que é algo assim essencial que é para a tua vida. Então, tudo vai encontrando um porquê, tudo vai alinhando. Quando eu alinho quem eu realmente sou, quando eu alinho esse amor por mim mesma. Então, ok, o meu cabelo sempre foi cacheado. Lá na época que nós éramos mais jovens, a Nancy, minha irmã, ela fez permanente. Não sei se tem alguém aí na época do permanente. Então, ela fez permanente nos cabelos e ela conseguiu ficar por um tempo com o cabelo cacheado. Apesar de que a química era tão grande que o cabelo ficava mais como uma vassourinha do que qualquer outra coisa. Então, eu não nasci com os cabelos cacheados. São coisas básicas que às vezes nós não entendemos. Eu nasci com biotipo. E dentro do yoga nós temos 3 biotipos. Tem inclusive testes que a gente faz para saber o biotipo. Então, tem pessoas que vão ter os ossos mais largos, elas vão ter uma estrutura diferente. Tem outras que nascem mais magrinhas, mais longilíneas, cada uma com a sua característica física. E o que se vê hoje, assim, muito, em quase tudo, nas redes sociais, na televisão, enfim, em todo lugar, pessoas procurando ser diferentes daquilo que elas são. Então, se tem o cabelo preto, quer deixar o cabelo loiro. Se tem o cabelo loiro, quer deixar preto, a pele, a boca, preenchimento. E aí, daqui a pouco, tá todo mundo na onda e tá todo mundo fazendo. E não tenho nada contra também a questão da estética. Eu acho assim que a velhice, muitas pessoas tentam evitar a velhice, medo da morte. Isso é normal, natural também para o ser humano. Se você for pensar friamente, nós temos um tempo curtinho, mas ninguém fala sobre a morte, ninguém pensa sobre ela. Então, é algo assim que é meio temeroso ainda nos dias atuais. Então, tá tudo bem. Só que quando a busca é excessiva por um manter-se sempre jovem e não entender que você vai envelhecer e que a vida vai passar e vai te levar embora daqui, vai fazer com que você fique preso. E aí, dentro de yoga, tem também uma pirâmide básica que se chama uma prisão. E essa prisão tem um nome, essa prisão se chama Artha. Em Artha, a pessoa pensa na sobrevivência dela.
Tudo é para sobreviver e para não envelhecer. Então, tudo que for possível, mesmo às vezes pessoas riquíssimas que têm um patrimônio gigantesco, mesmo assim elas não conseguem se sentir ricas. Elas ainda correm atrás para conseguir o dinheiro porque elas não sentem que é suficiente. Nunca é suficiente. Eu já tenho e não é suficiente. Quando nada é suficiente, ela está presa em arte, ela está presa nessa primeira busca humana, que é essa busca pelo sustento, né? Pela base da pirâmide. Então, ela nem vai olhar para a estima dela. Talvez, dependendo do tanto que ela ganhe. Aqui, ela vai tentar sobreviver, apenas. Então, ela nem vai ver se ela vai cuidar se ela vai ter um autocuidado, se ela vai cuidar do próprio corpo, se ela vai investir na academia, no yoga, nas terapias, enfim, nos treinamentos. Ela vai decidir investir em tudo isso que eu estou falando quando ela já passou dessa prisão ou dessa base piramidal aqui, que é a arta, que é o sustento, que é a matéria. E ela vai para a cama. Cama são os prazeres. Inclusive vem Kama Sutra, vem dessa segunda parte da pirâmide. Kama Sutra, que as pessoas acreditam ser um livro que ensina coisas sexuais, mas que não tem nada a ver. Kama Sutra é um livro que fala também da sexualidade, mas ela traz muito mais conexão, é uma conexão espiritual do que qualquer outra coisa. Mas como é um livro mitológico, misterioso, que ninguém lê, ninguém pega, as pessoas acreditam ser outra coisa. Mas essa segunda base da pirâmide fala dos prazeres, da comida boa, de todas as coisas estéticas que nós fazemos, do autocuidado, da roupa, disso, daquilo, do conforto em casa. Então, é já é um outro tipo de prisão, já é um outro nível de prisão. E muitas pessoas se perdem aqui nessa etapa. Principalmente adolescentes, que às vezes experimentam as drogas e acham tudo maravilhoso e não querem mais sair daquilo. Aquilo aprisiona eles. Então, tudo que eu não quero, eu elimino, eu abomino. Tudo que eu gosto, eu quero perto. E aí eu começo uma quebra interna. E essa quebra interna também gera uma desconexão com quem eu sou, com o amor que eu deveria sentir por quem eu sou. Porque eu não quero mais ser quem eu sou, eu quero ser quem eu gostaria de ser. Então eu começo a me modificar, começo a me cortar, eu começo a fazer 30 mil procedimentos, eu começo a fazer coisas, tudo que tiver dentro do mundo material, eu vou buscar para suprir meus prazeres corporais, meus prazeres do mundo físico, enfim, da casa, do conforto, do melhor carro, da melhor casa, a melhor viagem, e tudo isso em cama. E eu esqueço que tem algo muito mais importante que eu vim fazer aqui. Eu não nasci daquele pai que queria um filho homem, mas que eu vim como terceira filha mulher, com todas aquelas questões para resolver. Eu não vim aqui só para dormir, acordar cedo, trabalhar, comer e voltar e passar uma vida inteira assim. Nem eu e nem vocês. Vocês nunca pararam para pensar que nós viemos, todos nós, com uma missão, que cada um tem uma habilidade diferente, que é porque nós viemos para contribuir de alguma forma para a vida das pessoas? E aí, o que acontece nessas duas partes, nessas duas prisões, principalmente nessa? Eu começo a alimentar o meu ego. Ah, não, se eu tiver o melhor, eu vou ser mais reconhecida. E como eu não tive aqui, por exemplo, eu não me sentia amada, não me sentia reconhecida, então eu vou dar um jeito de tentar ser melhor em alguma coisa para que as pessoas me reconheçam e me amem. Então eu vou tentar ser a melhor professora, eu vou tentar ser a melhor isso, a melhor aquilo. Todas as fugas de ilusão possíveis. E quando eu saio nessa busca, eu me desconecto do meu Dharma. Em yoga a gente chama Dharma. Dharma. Dharma é o que eu vim fazer aqui. Eu sou um ser espiritual, eu vim para me conectar, eu vim com um corpo de determinado modelo, com determinada estrutura, com determinado jeito, com as dificuldades dele, claro, mas eu não vim para esse corpo não veio para me prender. Esse corpo no yoga se chama veículo. Eu vim com esse veículo para que eu pudesse trazer conhecimentos através dele. Se eu vim através
de algo espiritual é para contribuir para esse mundo. E aí, muitas coisas nos aprisionam. Por quê? Porque dentro de vários segmentos religiosos, as pessoas acreditam que a humildade está associada com a pobreza, como que é? Mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que um rico no reino dos céus. Então, existem muitas coisas ditas na Bíblia que foram mal interpretadas por, pelo grupo de dominação de cada segmento religioso, e aqui também não quero entrar nessa discussão, e respeito todas as religiões. Acredito muito que muitas pessoas seguem o Dharma dentro dos templos religiosos. Por quê? Porque todos os domingos elas vão para o templo religioso e ele prega determinados valores. E se você alimenta aqueles valores consecutivamente, você começa a internalizar de que aquela dor eu vou esquecer essa dor, eu vou amenizar essa dor, e você vai entregando isso para uma força maior e você vai encontrando consolo. Tem pessoas que encontram o Dharma dentro das igrejas, mas são bem poucas. Muitas delas vão, mas o vazio não termina. Ou vão para os templos religiosos, não conseguem perdoar a mãe, não conseguem perdoar o pai. Então, é aqui que entra essa conexão espiritual com esse desejo de entender o que aconteceu com clareza. E não uma questão do perdão, mas eu convivo com essa pessoa que abusou de mim? Eu não convivo? Qual que é o correto? Porque dentro do templo religioso é independente se o teu pai quase matou você surrando, ou tua mãe, ou se o teu avô abusou sexualmente do neto, que a gente sabe que existem muitos, ou o pai, ou enfim, o tio. Mas segundo a minha fé, eu preciso perdoar. Não existe perdão interno. Existe algo da boca para fora, porque essa ferida interna, ela não é assim, ela não vai sumir desse jeito. Ela precisa de um trabalho, ela precisa ser olhada, ela precisa ser entendida, mas ela precisa ser ressignificada. Essa pessoa precisa saber que ela feriu você, você precisa expressar isso. E como isso vai acontecer? Não vai acontecer do nada, você não vai chegar e falar para o teu agressor, olha, você fez isso. Não, precisa um trabalho, precisa um processo, precisa um silêncio. E o início de tudo isso é você parar, olhar, entender, saber quem você é, o que eu herdei do pai, o que eu herdei da mãe, raivas, gostos, que eu não gosto. Eu começar a me compreender como ser humano, não com o que eu queria ser, com o que eu realmente sou. Eu já contei várias vezes aqui para o pessoal que já me conhece e também está aqui nessa nossa aula hoje, sobre as questões que eu tive, não, que eu ainda tenho, questões alimentares, que eu ainda sou viciadinha no açúcar e que isso faz com que o meu peso aumente, diminua, aumente, diminua. Então fica aquela questão relacionada com a saúde mesmo. Porque eu não ligo se eu tiver mais cheinha, menos cheinha, para mim não importa. Eu me olho no espelho, eu me arrumo, eu me sinto bem, eu me olho e me vejo bonita. Mas a questão saúde, ela precisa ser olhada também. Porque se eu quero viver mais tempo nesse veículo, contribuir mais para a vida das pessoas, eu preciso olhar, eu preciso querer ter um pouco mais de saúde, fazer exercícios, enfim. E essa questão, ela quase me levou à morte. Porque em uma determinada época da minha vida, eu queria tanto o corpo que não era meu, o corpo de sei lá de quem. Eu devia olhar alguém que eu admirava muito, não sei se na televisão ou onde, mas eu deveria querer um corpo. Eu queria um corpo magro, eu queria um corpo magérrimo. Então, eu comecei a tomar remédios para emagrecer, muitos remédios, e inclusive remédios que mataram uma pessoa bem próxima aqui em Guarapuava. Era o mesmo médico que tratava, e tinha inclusive veneno para rato dentro desses medicamentos. Então, assim, era uma loucura, era uma desconexão. E se eu sou um ser espiritual, quando eu começo a sair a desconectar dessa espiritualidade, que ela acontece aqui, segundo os conhecimentos do yoga, nós temos 7 canais energéticos que nos estruturam e que nos conectam com essa espiritualidade, que vocês já devem ter ouvido falar, que são os chakras. Um no topo da cabeça, um no meio da testa, na garganta, no peito, no estômago, abaixo do umbigo, na base do corpo. Sete pontos maiores,
mas dentro do yoga nós temos 7.000 canais energéticos. E muitas coisas fazem com que esses canais bloqueiem. Então, se nós começamos a ver o tempo inteiro a mídia falando que para ser bonito tem que ser magro, e colocando, e alimentando, e alimentando, e alimentando nosso cérebro, o que vai acontecer com o nosso auto-amor? Vai embora. Porque se eu tomo remédio, tomo veneno para rato, e não consigo emagrecer. Eu quase me mato. E outra, quando eu consigo emagrecer, eu olho no espelho e não me reconheço, me achava feia, me achava esquisita, porque não era, eu estava fora daquilo que eu vim para ser. Eu vim para ser forte. Eu vim para ser cheinha, eu me gosto assim. Então, eu tenho saúde, para mim tá ótimo. Mas não, eu queria ser outra coisa. Eu não queria ser assim. Eu queria ser um ser que eu não sei quem era. E aí, eu me desconectando desses canais energéticos, daqui a pouco eu me perco internamente e não sei mais nem quem eu sou. Aí, qualquer coisa que o universo... Porque cada um de vocês, tem gente que diz assim, eu sou, como que é? Sensitivo? Não, não é sensitivo. Pessoas que, sei lá, recebem uma mensagem de algo do além. Todos nós recebemos. Todos. Todos vocês que estão aqui me ouvindo hoje têm esse potencial. Porque nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana. O que acontece com que nós nos desconectamos da nossa sensibilidade, desse nosso, desse olhar que nos conecta com essas visões mais internas, esses sentimentos de que, entrei num lugar e parece que a energia aqui não tá legal. Tem gente que não pensa em nada, entra no rolê e sai, às vezes levando um monte de peso nos ombros, dor no corpo, não sabe nem, não, eu tô com dor, deve ser gripe. Às vezes era um ambiente que a energia estava muito pesada. Mas por quê? Porque é desconectado, tá muito preso nos prazeres, no sustento de si mesmo, não consegue viver o seu Dharma, desconecta os canais. Os canais desconectam, não consegue ter sensibilidade para nada, não consegue ver o que está acontecendo em volta, não consegue se conectar com essa voz interna. Às vezes vem um desejo para nós dentro de casa. Eu não sei vocês, já deve ter vindo. Ai, que vontade de dançar. Mas também, eu não vou parar para dançar uma hora dessa. Tá, daqui a pouco vem de novo. Ai, que vontade de dançar, mas estou aqui fazendo tal coisa. Não vou parar. Daqui a pouco o sinal não vem mais. O sinal que vem para o nosso coração é o sinal da nossa alma. O resto é a nossa mente. E a mente mente. Então, a mente mente que nós somos feias, a mente mente que nós não somos capazes, a mente mente que, sei lá, para você ter um amor próprio, você tem que estar, tem que ir no salão uma vez por semana, que você tem que estar com o cabelo assim, vestir roupa tal, tá com peso tal, com isso. Nada disso é real. Tudo isso é fantasia. É a fantasia da nossa mente que mente. E onde aconteceu a falha? Lá no olhar, no primeiro olhar, lá onde sua mãe, como a sua mãe olhou, lá pode ter acontecido essa falta de amor. Na adolescência, pais muito críticos, e talvez tenham te criticado demais, e você perdeu essa conexão também com esse auto-amor. Então, é um trabalho, é uma jornada de reconhecimento, de olhar, e aí, a partir desse olhar, eu detecto, e aí, na semana que vem, a gente vai ver coisas que nós podemos fazer para ressignificar e para reconstruir esse eu que sou eu mesmo, esse eu verdadeiro, esse ser inteiro, conectado com as minhas vontades, ouvindo o que o plano divino tem para mim. E quando eu começo a ouvir, eu consigo saber a minha intuição. A intuição de vocês, eu duvido que fale. Se vocês estiverem bem abertas, com as orações em dia, conectados com a espiritualidade de vocês intuem. Quem é mãe aí sabe, quando os filhos às vezes se relacionam, ou o pai, não sei, se relacionam com alguém que não é legal, o sensor já apita. Mas isso aqui acho que não é legal para você. A gente intui. A intuição ela é muito própria do ser humano. O ser humano tem por natureza. É só porque nós não conseguimos nos abrir e limpar os canais. Um dos canais que nos contamina muito são as músicas da atualidade. As músicas, elas nos levam para sofrimento, para dores, para traições, levam muitas pessoas para bebida, ouvir o tempo inteiro aquilo, a nossa mente, ela começa a associar aquilo como real. E aí nós nos conectamos com aquilo e daqui a pouco nós estamos em sofrimento e não sabemos nem por quê. Às vezes é por causa da música que nós estamos ouvindo.
E muitas coisas se tem na internet, dicas sobre como ter amor próprio, tenha autocuidado e o amor próprio se desenvolverá. Nada disso. Eu acredito que tudo isso possa até fazer bem, até determinado ponto. Se você não descobrir aonde está o ponto que causou a falta de amor sua por si mesmo, você não vai curar. Então, se você reconheceu, detectou, é ali, foi lá nesse determinado ponto, foi nesse momento que eu não me senti, que eu me senti menor. Talvez seja na escola, talvez uma professora, talvez, sei lá, nem só na família. Pode ser alguém que fosse próximo, que falou alguma coisa para você, onde você sentiu, sei lá, se sentiu oprimida, oprimido, se sentiu com menos valor. Lá pode ser que tenha desencadeado uma falta de valor por si mesmo. E aí você acreditando nessa pessoa do lado de fora, você começou a alimentar aquilo como algo real, a mente mentiu para você, você desconectou do seu alinhamento energético e cada vez foi desconectando mais, porque eu desconectei uma vez, para eu retomar, eu preciso estar inteiro, eu preciso respirar, eu preciso fazer exercício, eu preciso fazer uma respiração consciente para que eu consiga voltar para esse eixo, para esse lugar de conexão. Então, essas frases que dizem se ame mais, você pode, você consegue, olhe no espelho e diga. Tudo bem, a repetição ela vai fazer com que você consiga com o tempo, mas se você descobrir a ferida que causou a desconexão. Então, o que eu quero trazer como proposta para vocês é se conectem com vocês, reconheçam onde está a dor, comecem a trazer o que gosto, as coisas, as heranças todas, e a gente vai construindo um caminhozinho ali nesses 3 dias, e eu tenho certeza que vocês vão virar uma chavinha aí dentro. E essa chavinha virando, não tem quem segure, porque não tem algo mais forte nesse mundo do que gostar de si mesmo. Quando você gosta de si mesmo, quando você se acolhe, quando você se respeita, e existe também uma falsa, é, uma, como eu posso dizer, no dicionário, por exemplo, o dicionário traz que o amor próprio é um orgulho excessivo de si mesmo, até tem uma dos significados que é vaidade, soberba, tem algumas palavras assim como um dos significados. Então, às vezes a pessoa acha que ter amor próprio é ser mais que os outros, é se empoderar e ficar sozinha. Não, amor próprio é entender quem curar as feridas, ser inteiro, não sozinho. Nos relacionamentos com qualquer pessoa, e sozinho também, mas entender quem eu sou, o que eu mereço. Porque às vezes a carência da falta do olhar da mãe, como aconteceu comigo, nós nos tornamos mendigos do amor do outro, e às vezes esse amor do outro, que é sonhado, romantizado, vem em forma de violência, né? E vem em forma de castigo, e às vezes os relacionamentos que a gente sabe são muito mais abusivos em determinados locais do que qualquer outra coisa. E a gente vai em busca desse tal amor tão sonhado, encontra a dor. Então, são reflexões e coisas para nós pensarmos aí juntos e que essa vitimização ou nos sentirmos vítimas, ele vai nos tornar mais distante ainda de nós mesmos. E agora eu queria propor para vocês, não sei se estão num lugar aí, que vocês possam ficar alguns minutinhos, eu prometo que é bem rapidinho, quero ensinar para vocês uma respiração. Eu até gravei já para vocês com fundo musical, tudo bonitinho, para que vocês possam fazer essa respiração bem consciente. Quero convidar vocês para sentar num lugar confortável. Eu vou colocar esse passo a passo e vocês vão fazer essa respiração. Topam? Podemos fazer agorinha, já nesse momento? Lembrem que vocês me prometeram que vocês iam fazer os 50%. Então, 50% aí, 50% aqui. Eu vou fazer tudo que tenho para fazer do lado de cá. E vocês sentem, alinhem a coluna, se coloquem num lugarzinho bem gostoso, bem confortável e façam a parte de vocês aí, combinado? Então, vamos lá.
Agora no seu tempo. Já compartilho com vocês. Aqui. Sentindo-se tranquilo, relaxado. Traga consciência para esse ambiente sereno e tranquilo em que você se encontra. Traga consciência para o aprofundamento da sua respiração. Nós iniciaremos agora um ciclo respiratório para que você tome consciência da sua própria respiração. No dia a dia, nós temos o hábito de respirar a parte superior do nosso corpo, trazendo muitos prejuízos como ansiedade, desconexão. Então, nós vamos fazer uma jornada passo a passo para que você compreenda que a consciência respiratória pode te trazer mais clareza do momento presente. Vamos começar. Inale mentalizando um ciclo respiratório que eu irei contando com você. Inalando pelas narinas em 1, 2, 3, 4. Retenha o ar em seus pulmões, mentalizando 1, 2, 3, 4. Solte o gás carbônico contando em 1, 2, 3, 4, 5. Segure os seus pulmões vazios em 1, 2, 3. Inale mais uma vez em 1, 2, 3, 4. Segure a respiração. 1, 2, 3, 4, 5. Solte a respiração lentamente em 1, 2, 3, 4. Permaneça com os pulmões vazios em 1, 2, 3. Volte a inalar em 1, 2, 3, 4, 5. Retenha o ar em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solte em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segure vazio. 1, 2, 3, 4. Agora no seu tempo. Os 4 passos da respiração. Inale profundamente, sentindo que quando seus pulmões enchem, seu abdômen se expande. Inala, expande o abdômen. Retém o ar no tempo máximo sem sofrimento. Solta lentamente no seu tempo e quando esvaziar completamente os pulmões, empurra seu umbigo lá para as costas. Com o ventre recolhido, permanece até que seu pulmão peça a respiração mais uma vez sem sofrimento. Repita esse ciclo mais 3 vezes. Inalando, retendo, soltando lentamente e mantendo vazio por um tempinho. Este ciclo respiratório direcionado levará você a um estado de consciência maior sobre seu corpo, sobre sua respiração. Então, sempre que se sentir ansioso, ansiosa, sempre que tiver que tomar uma decisão importante,
Sente-se por alguns minutos, faça essa respiração. Ela ajudará você a liberar alguns pensamentos recorrentes, trará você para uma conexão maior e você terá clareza, terá uma abertura da sua consciência para que consiga receber as mensagens do universo. A respiração é um grande canal, é um grande portal de sabedoria que nos ajuda a acalmar a nossa mente para que possamos ouvir as mensagens mais profundas do nosso inconsciente, trazendo para o nosso consciente coisas importantes que precisamos fazer. Sempre que precisar, recorra a essa respiração. Ela ficará disponível para que você possa usá-la sempre que precisar. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito bem. Conseguiram respirar? Concentraram aí, é? A respiração nos traz de volta, né? Ela nos ajuda a trazer para o eixo outra vez. Eu sou muito grata por vocês estarem aí até agora comigo, uma horinha, né, que já estamos aqui. Eu quero que vocês se façam, durante essa semana, duas perguntas bem importantes. A primeira delas é se você realmente se conhece ou se você está performando para agradar as outras pessoas ou a própria família, se você realmente se expressa, se você realmente coloca aquilo que você realmente é, as suas ideias, as suas opiniões em todos os lugares, ou se em alguns lugares você às vezes se cala para poder se aceita naquele ambiente. E a outra pergunta é o que eu posso fazer, que momentos eu posso tirar para essa conexão? Você se programar, fazer um programinha para que durante a semana você consiga tirar momentos, criar momentos no seu dia para respirar apenas, trazer essa conexão da respiração. Eu vou disponibilizar para vocês no grupo esse passo a passo respiratório. Eu achei bem simples, mas bem importante. Às vezes o simples, por ser tão simples, nós não fazemos. Então tem que começar pelo simples. É a repetição de algo simples que vai fazer com que você consiga a maestria naquilo que você faz. Então, eu não vou fazer porque isso parece bobinho. Parece bobinho no início. Daqui a pouco você está 30 dias fazendo, 40 dias fazendo aquilo, e quando você chega ao final daquele processo e pensa, puxa, eu estou sentindo que a minha mente está mais tranquila, está mais leve. E yoga faz isso com a gente, né? Quem pratica aí, quem são meus alunos que estão aí na aula, sabem disso. Quanto mais nós vamos treinando a nossa mente, mais nós vamos dominando tudo aquilo que acontece. E nós paramos de revidar, nós começamos a nos conectar mais com aquilo que realmente é a nossa essência, nós escolhemos as nossas lutas, enfim, as nossas guerras ou não, nós entendemos o que é do propósito, o que é da alma e o que é do ego. Então, é tentar ver e colocar na balança. Eu estou fazendo as coisas porque realmente isso me satisfaz, faz bem para mim, eu não tenho uma quebra interna, eu não minto para mim mesmo, ou eu estou fazendo as coisas para performar mesmo, para que as pessoas gostem de mim ou para que eu me sinta aceita. Então, o primeiro passo para ser aceita em qualquer lugar, no mundo inteiro, não tem pessoa que seja mais bem aceita do que a pessoa que é quem ela é, em qualquer lugar. Porque, na verdade, quando eu minto sobre mim mesma, ou você mente sobre si mesma, tem toda uma energia gasta para manter aquela mentira. Então, não adianta eu falar que eu sou alguma coisa que eu não sou, porque daqui a pouco eu esqueço que eu menti para alguém e aí eu tenho que inventar uma outra mentira e aquilo vai se tornando uma bola de neve e vai sugando toda a minha energia. Então, todos nós estamos nesse plano terreno para aprender, como já falei lá no início. Então, o primeiro passo é essa conexão nossa. Espero poder contar com vocês na próxima segunda-feira.
Vamos fazer os 3 encontros e eu tenho certeza que se vocês fizerem tudo direitinho e tirarem um tempinho para fazer respiração nesses intervalos, na semana que vem eu vou dar uma outra atividade para vocês fazerem durante a semana. Quando for a terceira semana, vai virar uma chavinha. Você vai dizer, legal, acho que isso aqui virou alguma coisa, e de repente você vai se abrir para algo novo, ou para algo que de repente você está esperando e que você talvez não sentisse o chamado, talvez você sinta o chamado para ir além, para ver alguma outra coisa que de repente você não conseguiu ver até agora. Então, com essas palavras, eu finalizo esse nosso encontro de hoje. Com muita gratidão mesmo, porque o tempo é a coisa mais preciosa que nós temos. E se vocês ficaram aqui comigo é porque vocês deram algo muito precioso. E eu valorizo muito isso. Eu sei que talvez as palavras que eu tenha dito para alguns sejam repetições de falas minhas já ouvidas. Talvez para outros não. Mas que vocês possam refletir sobre tudo que foi falado e que vocês possam realmente encontrar esse amor próprio, ou seja, essa inteireza de quem vocês são e de quem vocês vieram para ser, e possam mostrar essa identidade que vocês têm para o mundo. Eu tenho certeza que muitos em volta de vocês estão precisando das coisas maravilhosas que vocês vieram para fazer nessa terra. Tenho certeza disso. Tá bem? Um super beijo para vocês. Se vocês me permitirem, vou fazer um registro nosso, vou colocar todos vocês aí. Quero que vocês liguem as webs de vocês aí, quem tiver atrás das câmeras. E aí a gente faz um registro nosso aqui. Ivone, Vera, deixa eu ver quem mais que tá aí. Isso aí, liguem meninas e meninos. Ah, que legal. Vamos ver vocês todos aí. Sorriam. Muito bem. Legal. Show, gente. Ó, vou fazer vou finalizar com algo para vocês. Se vocês quiserem ganhar um presentinho meu, eu sou uma pessoa muito adepta às mensagens. Então, eu fiz uma caixinha, tá? Uma caixinha de mensagem, com mensagens aqui dentro, e eu vou sortear elas. Inclusive, eu vou tirar uma mensaginha para nós finalizar com a mensaginha da nossa caixinha. Vou colocar aqui, vamos ver o que vai sair para nós. A pessoa tem que pôr o óculos para poder ler o negócio. Honestidade, olha só. A autorreflexão é uma oportunidade de reconhecer e honrar sua verdade interior. Dê voz à sua genuinidade e compartilhe sua autenticidade com todos à sua volta. Que é carta perfeita para o nosso dia. E aí, assim, ó, eu vou postar uma fotinho lá no meu Instagram, e aí vocês coloquem alguma frase que de repente ficou para vocês dessa nossa noite. E quem colocar a frase lá, curtam o postzinho e coloquem uma frase do que, sei lá, se algo chamou a atenção de vocês. E aí vocês participam do sorteio. Essa caixinha vai chegar até uma de vocês. É toda cheinha de mensagens aqui dentro, tá bom? Se vocês quiserem e gostam de mensagens assim como eu, coloquem lá. Beijo, namastê, fiquem bem, tenham uma excelente noite. Até. Beijo.